Bom dia, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe. Que tenhamos um dia de muita luz, amparados pela bondade excelsa de nosso Mestre. Nós vamos ler hoje a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Ai, de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado, ó homens. Quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes anátemas, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, buscando do nosso Mestre o amparo, a proteção bendita. Que este amor possa alcançar a humanidade sofredora, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que se encontram em dor. Que a seu amor, a sua luz, alcance o pensamento e o coração de todos. Sejamos agraciados, Mestre, com as suas vibrações. E nós te pedimos, dai-nos força e coragem para vencer as lutas de cada dia. Jesus, que o seu olhar terno, meigo e amigo alcance todos os nossos irmãos que compartilham conosco deste Evangelho. Que eles sintam-se abraçados e agasalhados por essas vibrações. Que a doce e inefável paz esteja conosco sempre. Que assim seja. Amigos, depois de estarmos falando sobre a questão do perdão das ofensas, Kardec nos traz a indulgência. E nós precisamos perguntar para nós: o que é indulgência? A indulgência é um sentimento doce e fraternal que todos nós deveríamos alimentar para que nós tivéssemos uma vida melhor, um relacionamento melhor
e olhos melhores de ver. A indulgência, ela não vê os defeitos dos outros, mas se quantas vezes nós vemos ou percebemos, nós não devemos falar. Não devemos julgar, não devemos criticar, porque nós também erramos, nós também temos as nossas maiores dificuldades. E muitas vezes essa malevolência que nós carregamos conosco, ela tampona toda essa verdade que nosso espírito traz também como um espírito doente. Isso é uma verdade. Nós somos um espírito doente ainda. E a indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outrem. Quer dizer, nós precisamos ser indulgentes. Não é porque nós somos espíritos com uma evolução diferente ainda, um pouco mais atrasados, que nós vamos deixar de nos esforçarmos para enxergar apenas as coisas boas do outro. Qual é a consequência de continuarmos a criticar, a julgar? Por que que nós temos tantas dificuldades para amar e perdoar? Quantos sentimentos contrários ao bem ainda dormitam em nossos pensamentos? Então, a gente vê que são esses sentimentos enfermiços que têm prejudicado cada um de nós a deixar sair de nós a indulgência. Então, nós vamos ver que quando nós estamos criticando alguém, nós precisamos perguntar: o que isso está nos promovendo? O que traz para nós? E muitas vezes somos reprovados por aqueles que nos escutam a falar, a criticar e a julgar. E aí o Evangelho vai nos chamando a atenção que nós devemos ser severos conosco mesmo, e indulgentes para com os outros. Severos para convosco quer dizer, tenha um olhar para você, faça um auto-julgamento, perceba-se. Por que que você é crítico? Por que que você é maledicente? E por que nunca somos indulgentes? Então, aquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. E aqui Kardec nos mostra, por essa mensagem deste Espírito que nos traz José, lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátemas, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Aí está, então, uma situação que nos remete a grandes pensamentos e a grandes reflexões. E aí ele torna a nos convidar, sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência, ela atrai, acalma, ergue, e ao passo que o pensamento desarmonizado irrita e nos traz dificuldades maiores. Todos nós, como espíritos imperfeitos ainda, que estamos aqui caminhando arraigado à questão da terra, nós precisamos compreender que todos nós ainda reclamamos o concurso da compaixão uns dos outros, porque nem sempre nós sabemos por nós mesmos, quando surgimos, nós necessitamos tanto, mas tanto, de recursos que nos auxiliam a ver e a crescer de forma diferente. É muito importante, amigos, que a gente possa compreender o que seja a indulgência. A indulgência é esse sentimento que nos traz alegria, compreensão. Em muitas circunstâncias, nós também estamos cegos desta reflexão. Às vezes nós ficamos perguntando, mas não refletimos, porque a reflexão é um processo de consciência, de tomada de consciência do que penso e do que as leis me permitem que eu faça. E quando nós estamos cegos de reflexão,
também nós somos surdos de entendimento. E aí nós vamos ver que as nossas sensibilidades, parece que elas estão anestesiadas na nossa memória, porque nós não temos memória para perceber que aquele irmão, ou ele está numa situação diferente da minha, e que não me cabe julgar, porque quantos irmãos estão à nossa frente e estes irmãos estendem as mãos para nós. Nós não. Nós ainda precisamos sentir que nós estamos ainda em constante luta. Essa luta vem de ontem para hoje. E nós vamos observando que nós, muitas vezes, ainda trazemos uma ambição desenfreada em nossa vida. E nós precisamos ver que quantos irmãos nossos evidenciam situações que muitas vezes nós penalizamos, mas muitas vezes na frente também erramos. Então nós precisamos ser indulgentes com as faltas alheias, com as faltas do outro, e não julgar com severidade, porque as nossas próprias ações, muitas vezes, usará do outro que ele tem indulgência para conosco. E a indulgência, portanto, é um sentimento que nós precisamos desenvolver para que a gente sinta o valor dos nossos relacionamentos, o valor de uma boa amizade, o valor de crescer olhando apenas, ter olhos de ver as qualidades dos nossos irmãos. E todos nós já temos algumas qualidades, já estamos num processo de esforçarmos para conquistar novas possibilidades na vida. Nós vamos ver, então, que todos nós necessitamos da misericórdia infinita de Deus, nosso Pai, e quantas vezes nós falamos nas ofensas, que temos que perdoar as ofensas do outro, pedindo que o outro nos perdoe, mas nós mesmos temos dificuldades ainda para livrar nosso coração de tudo isso. Então, quando nós olhamos que nós temos um companheiro em provas difíceis, às vezes, porque ele escorregou no desânimo e caiu no desespero, nós precisamos buscar este irmão, trazê-lo de volta, sem a crítica, mas para que ele possa sentir-se acolhido, amparado. Usa de indulgência, meus irmãos, e lhe dê o apoio. É isso que muitas vezes todos nós precisamos. O próprio Criador, que é Deus, nosso Pai, espera de todos nós, no transcurso do tempo, que tem tolerado as nossas faltas, nos dando novas oportunidades de reencarnar, para que nós possamos nos encorajar e cada vez mais encorajando na forma da esperança. São as nossas esperanças de progresso, que todos nós precisamos aprender a corrigir os nossos erros. Por isso que a reencarnação é um meio educativo, é uma lei divina, que por meio dela nós vamos vivenciando novas oportunidades e através dessas leis que são claras para todos nós, a do amor, do perdão, da renúncia, da fraternidade, que são sentimentos, nós vamos ver que ninguém, nenhum de nós, construímos nada de bom sem responsabilidade, sem disciplina e sem uma firmeza de pensamento, que é a postura. Mas é preciso que a gente viva constantemente pedindo auxílio à espiritualidade, para a gente não vacilar, para a gente não cair, mas que a gente possa melhorar, aperfeiçoar, dia a dia. E qual é o caminho? Fazendo o bem. É o bem que vai nos auxiliar, é o bem que vai nos dar força, e é o bem que vai iluminar a nossa trajetória espiritual. E nós vamos ver que dentro da indulgência
Em todo momento cabe lembrar o perdão. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Será que nós estamos fazendo isso? Então, nós vamos precisar de compreender bem o sentido dessas palavras, porque não basta falar, e nem basta reproduzir a letra, mas principalmente o ensino que ela nos traz. O ensino que essas palavras vão nos ajudar. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos hão ofendido. É a indulgência. E a indulgência, então, ela é um estado de espírito mais avançado. E Kardec nos mostra que todas as vezes que nós auxiliamos o outro, nós também seremos auxiliados. E quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, fazei por eles o que pediríeis que fizesse vosso Pai Celestial por vós. Coloquemos sempre, amigos, no lugar do outro. Por isso que ela vai nos pedir a indulgência, que sejamos severos conosco e indulgente com a fraqueza do outro. Porque nós, quando somos severos conosco, nós passamos a perceber que nós já compreendemos o valor da caridade. É melhor silenciar, é melhor estender as mãos, é melhor compreender, e é muito melhor que a gente traga dentro de nós o desejo de modificar, de corrigir os hábitos que muitas vezes nós carregamos sem que a gente perceba, sem que a gente sinta quanto nós temos melhorado, mesmo com as nossas lutas, mas nós temos melhorado. Agora, todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver em cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que nele há de bom e virtuoso, embora o coração humano seja um abismo de corrupção. Os germes dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual, é que vai nos sustentar, é que vai nos alimentar. Lembremos, irmãos, que o Espiritismo é a doutrina consoladora, mas é uma doutrina bendita, que faz com que a gente tire de todos os momentos um ensinamento para o nosso crescimento espiritual. E que nós possamos lembrar que há na caridade para com todos, não é para esse ou para aquele, que o amor de Deus se coloca para todos nós, auxiliando-nos e sustentando-nos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos auxiliar. E Kardec, ao terminar esses itens do Evangelho, que nos chama muito a atenção, eu vou encerrar com essa pergunta que nós vamos ver que São Luís faz. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro e divulgar o mal de outrem? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. É essa a conclusão. Atirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela já vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, com as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade,
e no primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Amigos, todos nós precisamos entender que é o amor que cobre a multidão de nossos erros, de nossos pecados. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora do passe sejamos envolvidos pelas vibrações dos nossos amigos espirituais. Senhor, que cada um de nós possamos fazer as nossas rogativas. Estes espíritos amigos que sabem das nossas necessidades. Ajude-nos, Jesus, a sermos mais indulgentes. Amigos queridos, fluidifica as nossas águas, que elas possam transformar em medicamento para todos nós. E que a doce paz esteja no coração de todos os nossos irmãos. Que Jesus, como um sol da verdade, ilumine as nossas consciências. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.